Pintou, para aqui, tem Beto! É gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, é muito importante que você faça isso, é de graça, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, porque o Flamengo teve uma segunda-feira de notícias muito ruins, inclusive quem deu em primeiro lugar, a apuração confirma aqui no canal, foi o companheiro Vene Casagrande sobre as situações de Eric Pulgar e Arrascaeta, né? O Flamengo perdendo aí o coração do seu meio de campo, que funciona também com o De La Cruz, mas perde para uma sequência muito importante de jogos, Arrascaeta e Eric Pulgar. Bom, o Arrascaeta teve uma lesão na posterior da coxa direita, tá? Não é uma lesão séria, grave, mas também não ache que o Arrascaeta estará à disposição para o jogo contra o Amazonas. A tendência é que o Arrascaeta fique fora dessa partida, muito complicada, aliás, contra o Amazonas, né? Torna-se, nesse momento, né? A fase do Flamengo é ruim, um jogo complicado, diante do contexto todo, envolvendo partidas ruins contra Palmeiras, Bolívar e Botafogo. Então o Arrascaeta, muito provavelmente, está fora desse jogo contra o Amazonas. Já a coisa com o Eric Pulgar é mais complicada. Ele teve uma torção no tornozelo na partida contra o Botafogo e deve ficar 3 semanas fora, né? Um problema, né? O Pulgar não vem jogando muito bem, o Alan vai entrar no lugar dele, mas é uma lesão complicada. E no lugar do Arrascaeta deve entrar o Gerson, né? Então pode ser que o Flamengo tenha um meio de campo aí, espero eu, com Alan, De La Cruz e Gerson nessa partida contra o Amazonas, com Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique fazendo a ponta esquerda, tá, pessoal? Flamengo é bom demais. O torcedor tem ficado um pouco ressabiado, mas o Flamengo é bom demais, né? E tão legal quanto é você aprender a tocar guitarra com um músico profissional, formado em música, que é o professor de guitarra e violão Átila Reis. E este canal aqui lhe dá uma mega oportunidade de você aprender a tocar guitarra, fazer um curso com um músico profissional, que é o professor de guitarra e violão Átila Reis. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai entrar no site dele, cujo link está aqui na descrição deste vídeo, e vai agendar a primeira aula de graça, uma aula experimental, tá? E quando você fizer esse agendamento, você vai gostar pra caramba, e aí você vai combinar valores e periodicidade com o professor de guitarra e violão Átila Reis, beleza? Então você faça o seguinte, repito por aqui, entre aqui no site cujo link está aqui na descrição desse vídeo e agende a sua aula. Você só precisa ter um celular, um tablet ou um notebook para fazer uma aula por conferência, né, exclusiva e particular. Ou seja, se você está assistindo a este vídeo, você está habilitado a fazer essa aula experimental gratuita com o professor de guitarra e violão Átila Reis, beleza? Retomando aqui o tema deste vídeo, o Flamengo perde então 2 jogadores importantes na sequência, né, complicada que terá de jogos agora por Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo pega o Amazonas na quarta-feira às 9h30 da noite e depois o Bragantino em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino, um adversário que vem sendo ali uma pedra no sapato do Flamengo, né? No próximo sábado, o jogo que será disputado às 6h30 da tarde, né? E eu tô com essa camisa aqui, eu me peguei com essa camisa hoje, gente. Eu acho que até muita gente pode encarar aí com uma mensagem subliminar, porque quem é o técnico do Al Hilal? É o Jorge Jesus. E não tem cabimento, nesse momento, falar sobre Jorge Jesus no Flamengo, gente, tá? O trabalho do Tite nos últimos jogos não é dos melhores. O Tite vai ter de fazer uma adaptação aí, a forma de ele pensar futebol e tal, de repente fazer um meio de campo mais encorpado. Eu falava aqui sobre o meio de campo ser Arrascaeta e Pulgar, de repente Igor Jesus, Alan, Gerson, De La Cruz, jogando com Bruno Henrique e Pedro, seria a minha formação preferida, aliás, para esses jogos do Flamengo, mas quem vai definir isso é o técnico Tite, né? E, assim, muita gente está falando fora Tite, fora Tite. Olha, eu repito por aqui aquilo que eu venho falando faz um tempo, tá? De fato, eu estava bem exaltado após o jogo entre Flamengo e Botafogo, mas a gente tem que pensar racionalmente, tá? E o Tite, nesse momento, não faz sentido ser mandado embora, ser demitido, pelo menos na minha opinião,
né? Porque é um time do Flamengo que já jogou mais com o Tite. Ele pega uma equipe nesse momento que está no bagaço físico. Aí a gente pode falar sobre planejamento. Houve um planejamento que determinou, e o Tite falou isso numa entrevista coletiva após o jogo contra o Palestino. Tá? Eu só não boto aqui porque eu não tenho os direitos dessa entrevista coletiva. Isso é uma entrevista coletiva Comebol, ao lado do Léo Ortiz, e fala que o Flamengo encarou o Campeonato Carioca com uma decisão atrás da outra. Então tem aí um conceito que era importante o Flamengo ganhar um campeonato logo de saída, logo no início, no caso do campeonato estadual. A gente pode discutir aqui se a decisão foi acertada ou errada. Para mim, poderia ter poupado, de repente, jogadores em algumas partidas ali mais fáceis. Por exemplo, partida contra o Bangu, o Flamengo viajou muito. Isso pode estar cobrando o seu preço agora. Era para imaginar um Flamengo melhor fisicamente neste momento, tá? Não seria o correto imaginar um Flamengo voando fisicamente agora, nem um Flamengo voando fisicamente no Campeonato Estadual. Como a gente pôde observar, o Flamengo estava muito bem fisicamente, né? Então, se você estica a corda e fica tão bem fisicamente no início da temporada, a tendência é que haja depressões ao longo do restante do ano, né? Agora, o Flamengo pode render mais. É um time que pode render mais do que vem rendendo sob a batuta do técnico Tite nesse momento. É um recorte pequeno? Mas o Flamengo tem alguns jogos de rendimento, de desempenho muito baixo, né? Foram os casos, os jogos, eu já citei aqui, mas acho que vale a gente repetir até para fazer uma reflexão em cima disso, né? Jogos, por exemplo, contra Milionários, que tinha um jogador a mais durante boa parte da partida e acabou cedendo um empate. Boa parte do segundo tempo naquele jogo acaba cedendo um empate. Partida, por exemplo, contra o Palmeiras, em que o Flamengo entrou, para mim, com uma atitude ridícula de não perder o jogo. O Flamengo poderia ter feito muito mais naquela partida. Partida em que vários jogadores foram poupados contra o Bolívar. Eu acho que o Flamengo até poderia ter rifado esse jogo, não foi o caso, mas poderia ter rifado esse jogo, já que seria muito difícil jogar na altitude, para encarar o Botafogo em melhores condições. O fato é que o Flamengo estava em más condições técnicas, táticas e físicas contra o Botafogo. Eu acho que é hora de o Tite repensar algumas coisas e voltar a fazer um bom trabalho no Flamengo, vou fazer com que o Flamengo volte a desempenhar um bom futebol, e a gente já viu isso sob a batuta do técnico brasileiro. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.